minhas convidadas já pedindo para participar. Vamos ver. Luciana, seja bem-vindo. Aí, minha primeira convidada. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Josi. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, amiga? Como é que você tá? A Saskia tá chegando, ó. A Saskia está chegando também. Vamos lá, vamos permitir que a Saskia entre. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Oi, amiga! Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Comigo tudo ótimo, e com vocês aí? Tudo ótimo também, nossa, melhor agora, com vocês aqui. Adorei sua camisa, Saskia. Gostaram? Linda! Linda! Nosso lema. Nosso lema, harmonia, vibração, evolução. Boa noite, Kátia. Boa noite, que está chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Daqui um pouquinho nós iniciamos. Estamos aqui com 2 minutinhos, né, de início. Sim, guardar o pessoal. Isso, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal. Segunda-feira, né, o pessoal está ainda no pique de trânsito e vamos dar um tempinho aí. A gente pode aproveitar agora também, né, Josi? Convidar os colegas, né, mandar um aviãozinho. Tem sempre aquela pessoa especial que a gente quer convidar para esse momento. Exatamente. Então, quem já entrou, né, na live aí, manda um aviãozinho lá para o seu amigo, para sua amiga, para sua irmã, para sua mãe. Valéria, a querida Valéria. Oi, Valéria. Seja bem-vinda. E é isso aí, Ana. Agora é a hora do pessoal ir mandando ali os convites aí, né, para a galera participar mesmo. Tudo bem, querida? Meninas, o som para vocês aqui tá ok? Valéria. Oi? Para mim, tudo que o som tá ok, Ana Lu. Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Como é que tá a conexão de vocês? Eu tô falando certinho, tal, porque às vezes vocês estão dando umas travadas para mim, mas pode ser a minha conexão aqui, porque a gente tá com trovoada. E à tarde a gente estava sem energia, então às vezes a minha... Não, mas ela... Tá dando uma travadinha também, amiga. Também tá. Eu acho que está chovendo aqui aí. Também, está chovendo bastante. O sul está chovendo bastante. Só no norte que não, no nordeste que não. Acho que está tudo ok a internet dela. Ó. A nossa do sul aqui está um pouquinho oscilando. Mas aqui pelo menos a chuva já parou. Aqui tá quente, aqui não tá chovendo não, mas a previsão é que amanhã vai chover. Tá chegando aqui a chuva de vocês. Vai, então vai, essa trovoada, vai, pode ir. Vem aqui refrescar um pouco. Aqui já choveu bastante. Aqui já deu de chuva. Batendo pé aqui. Boa noite, bem-vinda, Zélia. Muito bem-vindos. Então, mais uma vez, a Ana Lu tinha falado ali, aproveita o pessoal que entrou agora. Leonardo, seja bem-vindo. Manda aí o aviãozinho ali, convida mais uma pessoa que você convide aí do seu convívio, né, da sua rede social, para entender um pouquinho, né, de parapsicologia. Aproveita enquanto a gente não começa a nossa live. Que hoje nós vamos falar muito como é que a parapsicologia é coisa. E aí as pessoas que ainda têm alguma dúvida, qual é a transformação, como é que a gente vive essa ciência, de repente vai fazer sentido para mais pessoas, né, se identificarem também.
e conhecer mais a terapia de autoconhecimento, que é fantástica. É isso aí. Gui Padilha, Tatiana, sejam bem-vindos. Vamos lá. O que vocês acham, meninas? A hora que você quiser começar, fica à vontade. Até porque acho que todo mundo vai se apresentar um pouquinho aqui, né? Isso. Então... Isso aí. Isabel. Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Josiane Josi Alves, né? Sou de Curitiba e sou parapsicóloga, hipnoterapeuta, sou empreendedora, sou mãe, sou esposa e é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Da minha história e esse romance eterno, essa paixão, esse amor eterno aí com a parapsicologia. E eu tenho prazer enorme, né? Já acolhi, mas quero acolher de uma forma muito especial essas duas meninas amadas que eu amo demais, colegas de profissão, colegas, amigas, né? Que a parapsicologia uniu e a gente tem trabalhado tanto, mesmo daqui a pouco elas vão falar de onde elas estão, né? Mas mesmo à distância, a gente sempre está tão próximas, sempre trocando ideias, uma ajudando a outra. Então, meninas, olha, gratidão por vocês terem aceito o convite de estarem comigo, de participar da live para a Psicologia por Elas. Vocês sabem que vocês são muito especiais para mim, na minha vida, e é isso, né? Então, nós vamos aí tecer essa rede, vamos tricotar um pouquinho, conversar um pouquinho, e agora, então, passo a palavra para vocês aí, quem quer falar primeiro, se apresentar um pouquinho, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Ana, quer falar primeiro? Vai lá, vamos por ordem alfabética, né, Lu? Por ordem alfabética, eu pensei também, Sácia, para não ter referencialismo, né? Sim, até a minha lista foi a primeira. A gente vai... Exatamente, 3 idealistas aqui, né? 3 idealistas reunidas, então, fica aqui, no coraçãozinho, né? Amada. Vamos embora, que eu já acostumei com isso já. A letra A, sempre uma das primeiras da lista. Dar boa noite para as colegas, Flavinha, Dianéia, nossas colegas também de turma, para psicólogas também. Boa noite, meninas. Então, como a Josi falou, né? Eu sou colega de turma, nós nos formamos juntas. Eu fiz o curso com elas lá em Curitiba. Eu morei por quase 6 anos lá em Curitiba. Eu falo que Curitiba me chamou para poder me formar em parapsicóloga. Então, eu me formei lá com as meninas, maravilhosas também. Nossa energia é muito positiva, é muito boa. Eu agora estou morando em Vitória, no Espírito Santo, no meio da pandemia, mais ou menos, né? Acabando o curso, quase. Eu me mudei para Vitória, estou atuando aqui agora. Também sou mãe, tenho 2 meninos lindos, um casamento aí também de muitos anos. Sou essa mãe, dona de casa, empresária, sou a idealizadora do Harmonizadamente. E estamos aí para colaborar, para passar nossa experiência, nossa vivência com a parapsicologia e fazer desse mundo aí cada dia melhor, mais harmônico, né? Né, meninos? Com certeza. Tássia, querida. É isso aí, aqui, ó. Harmonia. Harmonia. Linda, Tássia. Boa noite a todos que estão conosco hoje, disponibilizando o seu tempo para me escutar aqui 3 parapsicólogas. Josi, gratidão pelo convite, Ana Lu, gratidão também.
né, por estar aqui, nós três, esse trio, as meninas superpoderosas, quem sabe? Né? Para dividir um pouquinho do nosso conhecimento, né? Então, eu sou Saskia Ask, eu sou parapsicóloga clínica também, hipnoterapeuta, sou esposa, sou mãe de pet por enquanto, né? Alguns cachorros, uma gata, amo a parapsicologia, então, óbvio, né? Quando a Josi convidou aqui para falar sobre isso, óbvio que eu estaria nesse projeto com ela. São amigas muito queridas, nos formamos juntas, sim. Né? Hoje eu moro em Garuva, Santa Catarina, né? Mas sou natural de Blumenau. Que mais? Deixa eu ver, mais alguma coisa? Eu acho que durante a live vocês vão conhecer um pouquinho mais da gente, das nossas ideias, o que a parapsicologia transformou a nossa vida, aí que foi bastante coisa, né? E também como que a parapsicologia pode ajudar todo mundo, assim como ajudou a gente, né? Então, a parapsicologia traz pra gente harmonia, evolução e vibração positiva. Então, essa camiseta, né, que a Saskia está aí, são 3 leis cósmicas fundamentais, né? Estão na base, assim, da nossa existência, né? Nós precisamos estar sempre vibrando na positividade, nós precisamos estar sempre buscando a nossa evolução e precisamos sempre estar em harmonia. E quando a gente fala, né, de harmonia, como é difícil às vezes a gente se manter na harmonia no dia a dia, né? E com certeza, gente, essas 3 lindas mulheres que vocês veem aqui também já tiveram os seus momentos aí de muito desequilíbrio e desarmonia nas suas vidas, né? Então, quando vocês olham aqui para nós 3 aqui nesse sorriso, que não cabe dentro da gente, né? Esse sorriso, essa alegria, foi porque nós passamos por esse processo de autoconhecimento, passamos por esse processo de mergulhar em quem nós somos, né? Através da parapsicologia, através dessa ciência que tem como um dos objetivos estudar a mente humana. Então, talvez algumas das pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa live tenham uma ideia equivocada, né, sobre parapsicologia. E esse também é um dos nossos objetivos aqui, mostrar que a parapsicologia ela vai além de tudo isso que vocês ouvem por aí, né, de tudo aquilo que vocês formaram na mente de vocês. Então, deixa eu falar um pouquinho como a parapsicologia entrou na minha vida. Depois as meninas falam aí a experiência delas. Então, assim, né, gente, eu tenho 52 anos hoje, e há uns 10 anos atrás, eu vivi uma crise pessoal, uma crise existencial muito, muito grande, né? E quando a gente fala crise pessoal, não dá para separar a crise pessoal de profissão, nem de casamento, nem de família, nem de social, porque a gente é aquilo que a gente traz na nossa mente, né? Então, eu trabalhava numa das melhores escolas, né, de Curitiba, era um grande sonho meu, mas, de repente, essa crise que eu vivia foi me afastando da harmonia, foi me afastando da evolução, foi me afastando da vibração positiva. Então, eu vibrava na negatividade. E, claro, quem tem família sabe que isso reflete diretamente, né, no casamento, na relação com os filhos. E então, foi um período muito, muito ruim, muito negativo. E eu sou muito católica e na época eu pensava assim, nossa, como que pode? Eu tenho tudo, né? Eu sou uma pessoa tão abençoada e tá vivendo dessa forma, pensando dessa forma. E aí eu fui me confessar. E para minha surpresa, quando eu fui me confessar, o Frei, né, que estava me atendendo, ele falou assim, minha filha, eu posso até te dar o perdão, mas você precisa de orientação parapsicológica. Você não precisa do sacramento da confissão. E aí, quando ele
falou isso, né? Eu disse, o quê? Como assim, né? E aí, então, ele disse, olha, eu quero que você vá fazer. E aí eu fiz terapia com uma parapsicóloga. Eu fiz esse processo terapêutico, esse processo de orientação. E lá, eu, pela primeira vez, né? Então, eu tive esse contato. E essa parapsicóloga que me atendeu, ela falou assim, Josi, você precisa fazer parapsicologia, você precisa ser uma parapsicóloga. E eu falei, capaz, né? Mas, enfim, a sementinha já estava plantada e eu trouxe essa semente para minha família também. E aí eu fui fazendo cursinhos, conhecendo um pouquinho mais da parapsicologia, entendendo como funciona a nossa mente, entendendo que nós somos movidos 95% pela nossa mente subconsciente, que age de uma forma automática, né? E eu comecei a olhar, então, para quem eu era, para as situações que eu vivia, para minha família, fui entendendo por que eu era do jeito que era, por que às vezes eu emburrava, e, gente, ó, vergonha falar, né? Mas é verdade. O papel do idealista isolado e quieto fez parte da minha vida há muito tempo, né? Assim, a ponto de eu ficar sem falar com pessoas que eu amo demais por uma semana, 20 dias. Porque nós sabemos que o idealista isolado e quieto precisa ser notado. E nessa maneira, no isolado, eu achei o jeito de dizer, olha, eu estou aqui, me vejam, eu sou importante, né? Nessa família de 4 irmãos, né? 2 mais velhos do que eu. Então, a primeira idealista ali, fui compreendendo e entendendo que o fato de não me considerar uma boa profissional, de não me considerar uma boa esposa, uma boa mãe, de não me ver pertencendo, né, para esse mundo, né? Eu me via muito assim, nossa, quem sou eu aqui? E então, na orientação parapsicológica, eu fui alinhando tudo isso e fui reprogramando a minha mente subconsciente. Fui reprogramando essas programações atrapalhadas que eu herdei e que vieram ao longo da minha história, né, meninas? Ao longo de muitos antepassados ali. E aí eu parei de julgar a mim mesma primeiro, né? Não cabe julgamento, nossa, eu não fiz isso correto, eu não fui boa nisso. Parando de me julgar, eu parei de julgar também as pessoas que convivem comigo, né? Parei de olhar e tentar achar culpados, né? Pela maneira que eu era, da maneira como eu agia. E aí acabei indo para a parapsicologia. Nós somos pós-graduadas, né? Nós 3 fazemos já atendimentos, já estamos atendendo. E então esse é um pouquinho, né? Um pouquinho aí dessa mudança na minha vida. Daí, claro, quando houve essa redescoberta, essa imersão em mim mesma, em quem eu sou, na minha personalidade, nas minhas programações, aí eu fiz uma grande transição de carreira, deixei o colégio que eu amo de coração até hoje, tenho muitos e amigos muito especiais lá, mas deixei essa carreira e vim me dedicar, então, para a terapia, para a parapsicologia. E aí já estão, né, em termos de terapia, eu já atuo como terapeuta há 5 anos e a parapsicologia já há 2 anos. Então, essa é um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho de quem é a Josiane, né? Do que a parapsicologia fez na minha vida. Então, nós dizemos muito, só é no exterior aquilo que já é no interior. Não é verdade, meninas? Quem quer pegar esse gancho aí? Ô, Josi, você devia ter trago uma foto do antes e depois, Josi. Ai, que
Devia, amiga, devia. Eu tenho foto do lado do gente, assim, ó, na realidade não é muito difícil. Vocês vão lá nas nossas redes sociais. Opa, tô chutando um negócio aqui. Instagram ou Facebook, há 5 anos atrás, assim, entendeu? Aí pega uma foto e compara com a foto de hoje, né? Eu vou pegar o gancho agora. Só é no exterior o que já é no interior. Esse final de semana, sábado, eu fui almoçar com uma amiga minha de faculdade, gente, que a gente não se via há 20 anos, né? Ela olhou pra mim e falou, meu Deus, até o teu semblante tá diferente, né? Então, assim, né, é isso que a parapsicologia faz com a gente rejuvenesce, gente, né? Deixa eu contar agora, então, como é que foi a minha história com a parapsicologia, como é que começou. Mais ou menos uns 7 anos atrás, eu comecei crise existencial. Acho que tá todo mundo na crise existencial aqui. Trabalhei 20 anos com marketing, comunicação, olhava para aquilo e não fazia mais sentido para mim e vinha, né, trabalhar com pessoas e essas coisas. E fui me buscando no autoconhecimento. Eu já era reikiana, né, nível 2, e comecei a olhar para outras coisas. Então, fiz Theta Healing, fiz coach, né, e no meio de uma das formações de coach, uma amiga que se formou com a gente, a Deisiane, né, a gente fez Theta Healing juntas e tal, ela falou assim, que eu vou fazer parapsicologia. Beleza, parapsicologia, tá. E aquilo ficou na minha cabeça, ela comentou brevemente o que era, porque a tia dela dava aula lá, ia fazer no IPAP em Curitiba e tal. Ok, aí entrei, olhei, né, em Joinville, entrei no IPAP, falei, guria, me fala um pouquinho mais sobre isso aí e tal. E acabei na parapsicologia, né? Então, assim, eu não tive contato antes com a parapsicologia, a não ser no curso. Me apaixonei porque eu já vinha olhando e buscando uma transição de carreira, né? Porque o marketing por mais que eu gosto de coisas bonitas e gosto de criar, como todo idealista, né? Adoro criar as coisas bonitas, já não fazia mais sentido para mim estar dentro de uma corporação, digamos assim, né? E aí a parapsicologia veio, e daí com a parapsicologia, né, comecei a me entender mais, né, a gente lia, né, os livros que tinha que ler, aí eu peguei aquele pragmático idealista, olhei e falei, cara, não sou nada, não, capaz que eu sou isso, imagina que eu sou isso. Aí li de novo, eu falei, não acredito que eu fazia isso por isso. Então, assim, você começa a entender todos os comportamentos, porque todo comportamento que a gente tem, ele é reflexo de algo que está no nosso subconsciente, inclusive a forma que a gente fala, a forma que a gente se comporta, se eu sou segura, se eu sou insegura, né? Tudo isso. E você olhar para isso e começar a se entender, né? Inclusive, eu estava falando com essa minha amiga e quando a gente está numa conversa, a gente já começa, às vezes, meu Deus, isso e aquilo e tal, e já vai falando, porque a parapsicologia, ela brota de uma forma muito natural nas nossas falas, e ela falou, Saskia, mas você está me trazendo isso de onde? Eu falei, isso é da parapsicologia, nenhuma outra terapia vai te trazer esta visão e este embasamento dessa forma, né? Então, sim, eu sou muito orgulhosa, né, de ser parapsicóloga hoje e hipnoterapeuta, mas mais parapsicóloga, porque a hipnoterapia, ela entra como uma ferramenta que a gente utiliza, né? E traz muito autoconhecimento. E a parapsicologia me trouxe um autoconhecimento sobre quem eu sou, né? E um olhar muito diferente para as outras pessoas, né? O nome do livro, gente, é o que fala ali entre pragmáticos e idealistas. Perguntaram aqui só um pouquinho. Só um pouquinho, meninas, né? Enquanto a Saskia pega ali, né? Enquanto a Saskia pega o livro ali, a idealista aqui tem que agradecer, né? Cris, querida, um beijo enorme para você, viu? É esse livro aqui, O Jogo e a Estrutura das Personalidades, né? Ele fala muito sobre o pragmático e o idealista. E você, entre tantas outras coisas, né? O consciente... Não é vendido, né, Saskia? Na
realidade, ele é da livraria do IPAP, então você não encontra ele em qualquer livraria, tá? Tem uma metodogrisa.com.br, né? Você encontra na livraria específica ali do IPAP. Você não encontra em qualquer livraria esse livro. A Tássia falou IPAP. Então, o que é IPAP, gente? É o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico do Paraná, tá? É onde nós nos formamos parapsicólogas, tá? Então, esse livro que a Saskia mostrou ali é um livro da editora do IPAP, tá certo? Exatamente. E já vou reforçar que, assim, tudo que a gente está falando aqui, existem outras linhas de parapsicologia, tá? Que são diferentes da linha da qual nós nos formamos e que traz todo esse embasamento. Então, de personalidade, de leis cósmicas e essas coisas, tá? Então, eu gosto de frisar isso também, porque, assim, é bem diferente, né, a formação que a gente tem ali pelo IPAP do que outras linhas da parapsicologia, né? Então, assim, a parapsicologia, ela transformou a minha vida de um jeito. Hoje eu moro numa chácara, né? E esses dias, teve uns dias atrás aí que eu fui com o meu marido, ele precisava fazer uma entrega em alguns clientes e às vezes quando eu não tenho atendimento eu vou passear de caminhão com ele, né? Aí fui ser chapa dele. E nós fomos numa empresa que eu já tinha trabalho, que ele fornece para essa empresa, e gosto muito do pessoal lá ainda, e acabei encontrando um ex-diretor meu lá, e ele veio conversar comigo, e ele perguntou: o que você está fazendo agora? Eu falei: sou terapeuta, sou parapsicóloga e hipnoterapeuta. Entreguei meu cartão para ele e falei: fiz transição de carreira, moro numa chácara e tal. Ele olhou para mim e falou: não, você não fez transição de carreira, você mudou de vida, né? Então, eu acho que é isso que a parapsicologia ela faz com a gente. Ela muda a nossa vida, e não só a nossa vida, né? Ela muda a vida das pessoas ao nosso redor. A partir da minha mudança, eu enxergo as coisas diferentes, né? Então, a partir do que está dentro de mim é o que vem para fora. Então, a partir da minha mudança, toda a minha realidade, ela também muda, inclusive das pessoas que estão próximas de mim. Então, então, assim, por isso que é tão apaixonante, né? Ser parapsicóloga, falar da parapsicologia, né? Porque a gente vê o quanta mudança ela promoveu na nossa vida e quanta mudança ela pode promover na vida das pessoas. Isso aí. E só complementando ali, né, o que a Saskia fala, às vezes a gente tem o péssimo hábito de querer mudar as pessoas, né? A gente tem o desejo de que as pessoas mudem, mas as pessoas, elas só mudam quando elas desejam mudar. A mudança acontece com a gente, e quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda, né? Então, aqui, por experiência, né? A Nalu também vai falar, olha, a Saskia também falou. Então, de repente, a gente olha para as pessoas que convivem com a gente e você diz: nossa, nada mais precisa mudar, tá tudo certo, porque nós começamos a compreender por que as pessoas agem da maneira que elas agem, né? Porque elas são do jeito que elas são. E a vida se torna muito mais leve, né? A vida se torna muito mais fluida, né? Ela vai fluindo, ela vai se tornando leve. Por quê? Nós mudamos. A mudança acontece na nossa vida e isso se reflete daí no meio onde nós estamos. Seja meio familiar, meio social, meio profissional, né? É essa mudança que a parapsicologia vai permitindo. Meninas, a gente começa... Vocês estão empolgadas. A gente deixa de achar que o comportamento do outro é em função da gente, né? Porque por que a gente se ofende? Porque a gente acha que o comportamento do outro é aquela questão do egocentrismo, né? E a gente passa a entender, não, que o comportamento está relacionado às crenças que ele tem dentro dele. Né? Mas vamos deixar a Ana Lu falar aí agora. Vai lá, Ana Lu. Fala, Ana. Fala que a idealista ali está querendo assim, complementar aí, mas eu vou ter que voltar um pouquinho. Vai entrando. Vai lá. Continuar aí, eu falo assim, porque eu falo que quando a gente conhece toda essa dinâmica da mente, todo esse funcionamento, eu falo assim, cai por terra assim, qualquer tipo de julgamento, né? Porque a gente acaba olhando as pessoas realmente com outros olhos. O comportamento das pessoas com outros olhos. Então,
não cabe mais julgamento. É uma das coisas que mudou bastante. É essa questão. Você já vê o comportamento das pessoas, tem hora que você até já fala, né? Vixe, é um pragmático. E eu acho que aquilo ali, deve ter uma programação daquilo ali. A gente já começa a pensar, né? A gente não fala, lógico, né? Mas a gente começa a pensar lá dentro. Então, a gente acaba entendendo muito mais o comportamento do outro. Mas, voltando lá um pouquinho, né? Como é que a parapsicologia entrou na minha vida? Gente, eu vou pegar até uma frase lá dos nossos mestres, né, dos professores que falavam assim, que a parapsicologia, a gente não escolhe, né? Ela que escolhe a gente. E eu falo assim, nossa, ela me escolheu assim, de uma forma tão rápida, tão... Assim, a minha entrada na parapsicologia foi muito de supetão, assim, foi muito rápida, né? Como eu falei, eu morei, assim, pouco tempo lá em Curitiba. Kátia, linda, obrigada, querida. E em pouco tempo que eu morei lá, quando eu fui para Curitiba, meus meninos estavam pequenos, né? Um tinha 5 anos e a outra tinha 2 anos. Eu já estava já numa transição de carreira, né? Minha primeira formação foi de educação física e eu dei aula por lindos, longos anos, né? Morei em Salvador também, 15 anos, meus meninos nasceram lá. Foi quando nós tivemos que mudar para Curitiba e nós fomos, né? Todo mundo junto. Então eu já estava naquela de transição de carreira, começando a estudar algumas coisas. Quando eu morei em Curitiba, tinha uma vizinha minha que ela trabalhava com vendas. E foi a partir dela que eu comecei a me interessar mais pelo comportamento humano. Mas como eu já sou dessa área de humanas, né, eu já trabalhava ali desenvolvendo as pessoas para o físico, eu quero saber mais. Porque quando eu dava aula, nas minhas turmas de hidroginástica, é praticamente uma terapia, né? Se alguém aqui já participou de alguma aula, é muita conversa, as pessoas realmente comentam muita coisa, então eu já me senti assim, quase uma terapeuta. Mas aí quando eu mudei para Curitiba, eu comecei a estudar através de livros, eu peguei livros. E essa minha vizinha, ela chegou um dia, ela falou assim, que no trabalho dela, ela conseguia identificar o comportamento de uma pessoa através dos gestos. E eu, como eu sou muito curiosa, eu falei assim, quero saber mais. Comecei a ler livros na área do desenvolvimento mental, né? Que ela foi me indicando e tal. E pouco mais de um ano morando lá em Curitiba, meu marido tem um amigo que trabalhava lá com ele numa empresa e que ele já estava fazendo a parapsicologia. Ele estava no primeiro ano já de parapsicologia lá em Curitiba. E abriu uma nova turma 1 semana e meia depois, mais ou menos assim. E ele entregou um folder para o meu marido, porque eles estavam conversando. Ele falou, ela está nesse assunto, então ela vai gostar desse curso. E me entregou o folder. Esse folder chegou lá em casa, o que eu fiz com ele? Engavetei. Não é porque eu sou parapsicologia. Não é isso que eu quero, não é parapsicologia. Eu nem sabia o que era parapsicologia, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, nem na época que o Padre Quevedo ia na televisão, tinha, né, quadro lá no Fantástico, eu não lembrava de nada, mas o nome, como assim, né, várias pessoas ainda têm hoje em dia um preconceito, eu tive também esse preconceito, guardei o folder, nem abri, só pelo nome. Mas aí eu estava naquela, e depois de uns 2 dias, olha só, hein, a parapsicologia me puxando. Peguei lá meu folder, deixa eu olhar o que tem aqui nesse... E era um curso de 3 anos. Eu disse, não quero me formar nisso, não quero ficar 3 anos estudando, eu queria conhecer uma coisa mais curta, né? Abri o folheto, comecei a ver lá as matérias. Funções mentais, personalidade, pragmática, idealista, os temas. Eu esqueci o nome para psicologia. Falei assim, caramba, eu quero aprender isso.
conversei com meu marido na outra semana, eu fui lá, liguei para a coordenadora, ainda tem vaga? Tinha vaga. Fui, ainda naquele pré-conceito, mas eu estava tão curiosa para conhecer tanta mente humana, funcionamento, como é que funciona a mente, como é que, né, tem os fenômenos paranormais, tem tantas coisas, né, do dia a dia lá. Fui lá. Aí, na outra semana, quando começou a aula, eu lembro, né, gente, era sexta, sábado e domingo, né? Era final de semana. Sexta à noite, né? Sábado o dia todo, domingo. Na primeira aula, na sexta-feira à noite, foi um apanhado meio que geral do curso, né? Vários teminhas, e teve uma demonstração, né, do poder da mente, teve lá a prática. Eu lembro até hoje. Eu voltei para minha casa chorando. Foi assim, incrível. Eu falei assim, caramba! Não é, era tanta coisa, era muito mais do que eu imaginava. E assim, em 3 horas de aula, porque foi na sexta-feira à noite, né? 3 horas e meia, não lembro agora direito. Que o caminho de casa, que eram uns 10 minutos mais ou menos, do centro de Curitiba até minha casa, eu lembro que eu fui lembrando aquela dinâmica, eu fui lembrando ali aquele apanhado de tudo. Eu fui chorando, gente, eu fiquei tão emocionada. Eu falei assim, pronto, apaixonei. Mas ainda, aí, né, aquelas programações, os preconceitos vão caindo por água abaixo, né, Júlio? A gente vai falando, a gente vai realmente mudando quando você conhece. E aí eu lembro que no decorrer do ano, assim, eu falei assim, eu não queria ser a hipnoterapeuta, né? Porque nós nos formamos, nós temos 2 anos de formação como parapsicólogas, né? E aí nós fazemos o último ano de hipnoterapia, que é essa ferramenta aqui, vem a parte clínica, e eu falava assim, não, eu só queria mesmo saber como é que funcionava a mente, eu era curiosa, eu sou curiosa, eu só queria começar. Mas a psicologia é tão diferente, e nós passamos, né, todos os anos, nós vivenciamos as orientações, nós nos transformamos, tudo que a gente aplica aos nossos clientes, nós passamos por isso. E eu falava assim, nossa, eu quero ajudar, eu quero fazer mais, eu quero continuar. E aí eu comecei a juntar, né, essa área de humanas, já desenvolvendo já pessoas, eu falei, agora eu vou ajudar a desenvolver a mente. Então eu já faço um completo aí, e fiz o último ano, estou trabalhando, tenho assim ótimos resultados, graças a Deus. A gente vai aprimorando a cada dia e apaixonada, não tem como voltar. A gente fala, né? Conhecer a parapsicologia não tem como não se apaixonar. E a gente acaba abraçando e vivenciando isso aí mesmo. Quanto mais a gente atende, quanto mais a gente atua como parapsicólogas, melhores profissionais a gente se torna. Quando a gente começou a caminhar, a gente não caminhava, a gente engatinhava, levantava, caminhava, essas coisas. Quanto mais a gente praticou, hoje a gente caminha perfeitamente, fala perfeitamente. E realmente não tem como a gente não se apaixonar. Você, Ana Lu, trouxe ali a questão, né, da aula. Eu fui para repescagem, amiga, eu não participei do primeiro módulo. Quando eu entrei já tinha, né, acontecido o primeiro módulo. E eu lembro da dinâmica, porque o Wilson, que é o diretor do EPAP, eu fui a ponte, né? Ele me chamou e fez a dinâmica. Eu sou extremamente sugestionável, né? Você vai ficando dura, vai ficando dura, vai ficando dura. Me deitou, alguém subiu em cima de mim, eu nem mexi, né? Tem a filmagem, nem vi a filmagem depois. Mas eu não esqueço dessa prática. Também não esqueço da prática da gente levantar a Selma só com o dedinho ali, né? Ela pesando, sei lá, nem 2 quilos e tu levanta lá em cima para ver o quanto, né, a nossa mente ela tem poder, e o quanto mais a gente entender o poder que a gente tem no nosso consciente, mais a gente usa isso a nosso favor. Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos que a parapsicologia ela pode trazer para todo mundo, né, de uma forma geral. E o funcionamento da nossa mente, como que a gente pode usar isso a nosso favor. Pegando esse gancho, Saskia, né, quando você fala ali dessas experiências que a gente vivenciou, né, e você compreender que, quando, né, falando de mim, eu era pequena, eu era a diferente da família, né, eu tinha pensamento
uma imaginação diferente, então ouvia, muitas vezes via, e esses fenômenos você depois descobrir que esses fenômenos são tão normais na nossa vida que nós não somos loucas, né? Porque de repente a gente passou, talvez vocês também, puxa vida, mas eu falei alguma coisa e logo que eu falei de uma pessoa, eu recebo uma ligação, ou a pessoa chega e você diz, meu Deus, né, isso é bruxaria. E a gente entender que não, que a nossa mente agindo, a nossa mente atuando, esses poderes fantásticos que estão na nossa mente e que a gente pode usar a nosso favor, né? Então, quando a gente descobriu, aqui em casa é muito legal, porque quanto maior é a ligação, né, o elo no relacionamento, mais acontecem as conversas telepáticas. E eu e o meu marido é muito engraçado, porque eu penso alguma coisa, daqui um pouco ele vem, ele traz, ele faz, mas ele diz assim, ué, você não me falou? Mas eu não tinha falado verbalmente nada, né? Mas acho que né? Isso aqui é favorita, né? É isso aí. Como a minha família, né? Tanto meu marido como meus filhos já passaram também por orientação parapsicológica, já me acompanham, né? Em todos os cursos que eu dou, eles me acompanham. Então, eles já sabem, né? Muito engraçado. Às vezes falha, né? Às vezes eu penso alguma coisa, mas daí a gente não está ali na sintonia. Aí quando ele chega, eu falo assim para ele, mas você não me escutou? Ele falou assim, eu estava distraído, alguma coisa assim. Porque a gente conversa muito telepático, né? E é muito legal você entender que você não é louca, né? Que isso é normal e que isso você pode usar em teu benefício, né? Benefício na tua vida, para construir, para co-criar a nossa realidade, né? Olha a lei da criação, aí a maior lei mental, a lei da criação. Co-criar a nossa realidade, né? Eu vi que tem tantas mulheres aqui, a maioria são mulheres, sejam bem-vindos homens, né? Vocês são bem-vindos, mas a gente quer falar agora para essas mulheres, que eu tenho certeza... Ai, Cá, um beijo, amada, para você também, linda. Falar para essas mulheres aí, quase as vésperas do Dia das Mulheres, né? Nós ouvimos tanto a palavra empoderamento feminino. Eu acho que nós três aqui poderíamos, né, tecer um livro falando sobre empoderamento feminino depois que nós descobrimos a parapsicologia na nossa vida. Como tudo é possível se nós conseguimos reprogramar a nossa mente quando nós externalizamos positivamente aquilo que está na nossa mente subconsciente. Porque se a gente ainda não conseguiu alcançar aquilo que a gente deseja, é porque nós temos programações de vida intrauterina, nós temos programações de nascimento, de rejeição, né? Programações até hereditárias. Exatamente. Civilizações. Puxa vida, quantas das mulheres, né, talvez aqui, nós atendemos, eu sei que a Ana Lu, a Saskia também, atendem tantas mulheres, às vezes à beira aí de uma depressão, de um ataque de ansiedade, porque não consegue compreender, né? Puxa vida, o que está acontecendo na minha vida? O que eu faço? E é justamente isso, é você olhar para a sua história, olhar para a sua mente, colocar isso em ordem, reprogramar e dizer, poxa, agora sim, agora o empoderamento que eu preciso, eu vou co-criar. Porque não é a responsabilidade dos outros, é nossa, né, meninas? Sim. Concordam comigo? Claro, exatamente. É autorresponsabilidade, né? Estou olhando a minha querida Kátia. Obrigada, Kátia. Kátia é minha cliente, olha, fico muito feliz, Kátia. Que delícia! Seja bem-vinda, Kátia. Está em ótimas mãos, viu? Com certeza. Beijo, querida. Ela me acompanha direto aqui nas redes. Mas é isso mesmo, a mudança, né, que a gente tem com
com a parapsicologia, nessa questão, inclusive, de mulher, né? As minhas programações, vou falar uma aqui que eu trabalhei bastante, que é de menina esperada menina, né? Nós temos lá naquele livro de personalidades, então, tá ali mais familiarizada com o seu feminino, aceitar, né? Toda essa vivência que aconteceu, por que você nasceu menina, se você, teoricamente, né, ali era esperado menino. Então, tem algumas dificuldades que eu passei há um tempo, né? E a gente vai identificando tudo que foi acontecendo. Eu falo que todos esses anos, né, de estudo, eu fiz um laboratório. Eu fui perguntando tudo que aconteceu na minha família toda. Eu fiquei, nossa, por causa disso, nossa, por causa daquilo. Isso é muito bacana, porque quando a gente consegue identificar o que aconteceu, não que foi ruim, mas você entende o motivo daquela escolha. Por que eu não gostava de repente, usar salto? Por que eu não gostava, de repente, de fazer uma maquiagem? Por que eu escolhi educação física para ser minha primeira formação, né? Descobrir o motivo das escolhas é muito legal, é muito legal. E eu fui muito feliz na minha área, mas eu ainda queria um pouquinho mais. Eu fiz minha transição de carreira para também, né, continuar e abraçar para a psicologia. Mas eu continuo trabalhando com pessoas, continuo desenvolvendo pessoas, continuo levando essa leveza, essa harmonia, explicando todo esse poder, esse potencial que nós temos, que nós podemos abraçar e levar para a vida, porque as pessoas em volta, elas sentem, né, o que acontece com a gente. Eu mudei muita coisa, depois eu vou contar muita coisa. Essa aí foi só uma que eu sabia aí, viu? Sim. Sim. Meninas, eu vou pegar. Josi, eu vou pegar uns ganchos teus aqui, você falou ali da telepatia, né? Olha o que aconteceu comigo, já acontece várias vezes, né? Mas o que aconteceu comigo ontem. Meu marido teve um curso sábado, chegou super tarde, enfim, chegou de madrugada no domingo. E domingo eu acordei mais cedo, tinha algumas coisas para fazer, levantei 6 horas e vim aqui trabalhar. Porque, gente, vida de empreendedor é assim, você não tem horário, viu? A hora que dá, você faz. Eu vim aqui trabalhar e pensei assim, a gente podia comer um peixe hoje, né? Não, a gente podia comer um peixe. Mas a gente podia comer um peixe lá no Pesque Pague, lá tal. Beleza. Ele acordou, né? Daí eu assim pra ele, daí ele assim pra mim, não, eu falei assim pra ele, a gente podia comer um peixinho hoje, né? Daí ele falou assim pra mim, mas aí lá no Pesque Pague, né? Daí eu falei, sim. Daí ele assim, eu te mandei essa mensagem telepaticamente ontem. Daí eu falei, não, eu te mandei ela hoje de manhã, quando eu acordei, quando você estava dormindo. Então, funciona. Teve um dia... Teve um dia que eu tava assim em casa pensando, ele não tinha chegado e falei, bem que ele podia ligar e falar, vamos comer uma pizza, né? Ele podia ligar e falar, vamos comer uma pizza. Ele ligou, mas vamos comer uma pizza, vamos! Então, gente, assim, né? Isso acontece. A gente fala, nossa, que coincidência, não. É a gente se comunicando telepaticamente aí. E uma outra coisa que você falou, que a gente cocria a nossa realidade, né? Né? Ou seja, aquela pessoa que vê um filme e chora, que sente muito com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escuta, vê. Total. Né? Porque a nossa mente ela é programada, na realidade, para funcionar assim. Você sente, você pensa, você cria. Se eu quero prosperidade, eu sinto prosperidade, eu não estou criando prosperidade, é porque eu tenho alguma programação a nível subconsciente que me leva para o outro caminho. Então, se eu quero uma vida em harmonia, eu busco ter harmonia, mas eu não estou tendo harmonia na minha vida, o que a nível de subconsciente eu tenho que me leva para o outro lado, né? E daí a gente precisa olhar a nível de subconsciente e modificar essas programações através da compreensão, porque, né, o consciente e o subconsciente eles precisam andar na mesma direção. E se não anda é porque a gente precisa olhar aí para alguma coisa. E é o que a gente faz na parapsicologia e é o que a gente fez com a nossa vida, né, meninas? Então, hoje, a gente pensa, a gente troca muita informação, como a Josi falou, né? A gente faz o nosso networking aqui, nós três, né, Ana Lu, para ver o que
cada uma está fazendo, o que a gente pode trazer, e também, de uma certa forma, é um momento da gente acabar se terapiando, né? Porque uma troca de informação, quando fala, meu Deus, menina, olha para isso, olha para aquilo, né? Deixa eu agradecer também a Karine e a Luísa ali pelas mensagens, queridas, gratidão. Então, assim, a gente acaba, né, se terapiando. Porque, por mais, né, somos parapsicólogas, terapeutas, né, mas a gente continua se trabalhando, né, porque, de novo, harmonia e evolução. O que é evolução, né? O que é essa lei da evolução aqui? Eu evoluir, eu olhar para mim hoje e falar, eu vou ser melhor que ontem. Amanhã eu vou olhar de novo e vou falar, você é melhor. E o melhor é se percebendo e fazendo uma nova construção para a sua vida, né? Então, eu continuo me terapiando. De vez em quando eu olho e falo, meu Deus, de onde está vindo essa emoção? Gente, o que aconteceu que está me trazendo essa emoção? Que programação é essa? Deixa eu olhar para isso, né? É isso que acontece com a gente ainda. Então, assim, meu Deus, não, a gente continua tendo esse olhar para a gente também, esse cuidado com a gente. Então, assim, hoje, né, a gente está falando aqui para as mulheres, né? Em função do Dia das Mulheres, os homens são muito bem-vindos, mas tanto mulheres quanto homens, né? Olhem para vocês. Se amem. Se eu não me amo, se eu olho no espelho e eu não gosto do que eu vejo, o que está dentro de você que você precisa mudar, que você não está gostando, né? Em muitos momentos a gente não consegue trabalhar de forma, né, isolado, que eu digo assim, ai meu Deus, como é que... né, a gente não consegue às vezes se ajudar, às vezes a gente consegue, a gente olha de tanto se questionar, vem, beleza. Mas em muitos momentos a gente precisa de ajuda. Eu com as minhas questões tenho ajuda, ou com o hipnólogo, ou, né, de outra terapia que eu gosto, que é a constelação. Mas então, assim, busque ajuda, né? Porque o que é o ideal? Eu olhar no espelho e falar, cara, eu me amo. E não por uma questão de ego, de se achar, não, é porque você realmente gosta de quem você é, gosta das suas atitudes, do seu comportamento, gosta da realidade à sua volta, sabe? E é aquela coisa assim, ai, adoro estar na minha casa, ai, adoro a companhia dessas pessoas, ai, o meu relacionamento está bem. Seu relacionamento não está bem, de novo, não é o outro, é você. O que você precisa mudar dentro de você para modificar este relacionamento? Ou, de repente, ter um relacionamento que seja bom para você? Né? Então, assim, e a gente está falando aqui em função do mês da mulher, falamos do empoderamento, mas eu acho que o empoderamento, eu acho que vem muito mais de você olhar para você e gostar de você se amar, né? Porque quando eu me amo, eu me sinto segura, então eu vou atrás daquilo que eu quero, eu vou atrás dos meus sonhos, né? É você se valorizar. Sabe? Não é o empoderamento porque eu vou trabalhar e daí agora eu vou, né? A gente ainda tem as mulheres muito com um comportamento masculino. Não, não é isso empoderamento. Empoderamento é você realmente primeiro se amar, né? Se amar para você, gostar de quem você é, porque o resto vem depois. Pegando um pouquinho, Sassi, né? Pegando um pouquinho esse gente, senti, falei. Idealista sente, gente, não programa muito não, tá? Sente e vai falando. Se não fez sentido, joga fora. Se fez sentido, absorve e muda alguma coisa. Então, olha só, pegando o gancho ali da Sassi, né? Quando ela fala do empoderamento, então, de repente, perfeito, é isso mesmo. Há um grande equívoco quando as mulheres falam, né, em se empoderar, empoderar-se, né? Parece que sempre é uma questão de disputa, ou é com os homens, né, nesse meio, ou é com outras mulheres. E meninas, esse empoderar diz respeito somente a cada uma de nós. É como nós nos vemos, né? Então, aqui, olhando, né, falando de nós três aqui, hoje, sem dúvida alguma, nós três estamos no papel do idealista bem-sucedido e vencedor, né? E aí, vocês aí de casa podem estar perguntando assim, nossa, mas que prepotência. Não, gente, é que nós entendemos essa dinâmica, né?
nós entendemos, e quando nós falamos do empoderar-se, quando nós falamos do bem-sucedida, do sermos vencedoras, a gente tem muita coisa para fazer ainda, a gente tem muita coisa para trilhar, um caminho longo para conquistar, mas nós estamos bem com a gente mesmo, conosco mesmo, sabe? Isso que a Saskia falou. Então você olha para o espelho e você gosta daquela pessoa que você vê ali, porque você já reprogramou muitas coisas, né? Então, e a nossa vida não tem problemas? Tem, gente. Nós temos problemas diários, né? A Nalu tem filhos, eu tenho filhos, nós três somos casadas, nós três somos empreendedoras, né? Então, nós somos... Poxa vida, tem essas dificuldades. Vamos fazer assim, gente. Vamos mudar a palavra problema para desafio. Porque, homem... Problema é uma coisa pesada. O desafio não, é um desafio, né? Quem é gratidão? Gente, a gente não tem problema, tá? A gente tem desafio. Isso aí, amiga, obrigada. E é isso, mas qual que é a diferença? Olha só, os desafios chegam, mas como nós passamos por esse processo, né? Como a gente entende da onde vem a dificuldade, às vezes, o desafio de você aceitar uma situação, aceitar uma pessoa, puxa, de você ser extremamente sensível, né? Aqui em casa, como idealista, muitas vezes dizia assim, mas você vai chorar de novo? Vou chorar de novo. Durante muito tempo, isso me incomodava, porque eu dizia, nossa, por que eu não paro de chorar? Mas ok, eu sou uma idealista e tá tudo bem, né? E tá tudo bem e tá tudo bem com o potencial. Não precisa nem muito. Mas então quando nós falamos de empoderamento, é exatamente isso que nós queremos deixar de mensagem para vocês, né? A única pessoa que nós precisamos não vencer, mas desafiar diariamente, conhecer diariamente, somos nós mesmos. E é através desse autoconhecimento é que nós vamos nos empoderando. E é através do nosso empoderamento que nós vamos criando, co-criando a nossa realidade, né? Então, meninas, todas que estão aqui, se de repente vocês estão aí numa situação de, puxa vida, o que acontece comigo? Obrigada, amada. Gratidão. Então, assim, puxa, não sei o que está acontecendo comigo, vamos falar um pouquinho de relacionamento, né? Aquela história, nossa, eu só trago para minha vida pessoas ruins, né? Homens ruins. Puxa vida, é você o problema? Muitas vezes a gente diz, o cara é o problema. Gente, não, o problema está sempre com a gente. São sempre as nossas programações que estão... olha aí, o José Jair, meu irmão. Beijo, mano, gratidão que você está aí comigo. Ele não vai me deixar mentir. Então, essas situações, né, quando você está diante de uma situação, seja financeira, seja de relacionamento, seja familiar, você olhar para a sua história, por que isso acontece dessa maneira? Por que está acontecendo dessa maneira? Né? Então, falando um pouquinho de família, como eu sou a terceira, então eu fui muito desejada homem, né? Porque é o meu irmão, minha irmã e eu. Então, uma menina esperada homem. Então, durante muito tempo, cabelo curtinho, né? Que foi, amiga? Eu também. Também. Meu irmão queria que eu fosse menino. Ou, de repente, puxa vida, por que eu fui a única dos 4 filhos que nasceu de cesárea? O que aconteceu naquele momento? E aí, durante muito tempo, você carregou uma culpa, né? Um não merecimento. Puxa, não mereço ser feliz porque eu fiz a minha mãe sofrer, né? E entender que tudo isso vieram de programações da minha mãe. E que eu estou completamente inocente sobre tudo isso, sobre todas essas programações. Ai, gente, me arrepia, viu? Me arrepiei agora de falar. Sério. Olha o vídeo dos olhos.
sabe? Daqui um pouquinho, né, já me emociono. Porque é isso, é essa a realidade, né? Até os 45 anos, eu já tinha feito mais de 12 cirurgias, gente, cirurgias de saúde. E aí, pensar e dizer assim, não, mas tinha que ser assim mesmo. Não tinha que ser assim. Isso teve um fundo, uma programação, e a minha mente subconsciente, para me proteger, né, erroneamente, no automatismo, ela vai evitando isso. Então, para resumir, a parapsicologia, ela é libertadora, ela é apaixonante, e nós falamos isso, assim, nós três, com toda propriedade, porque essa ciência, ela transformou a nossa vida, né? Transformou a nossa história, transformou quem nós somos. E a Ana Lu falava assim, nossa, a pessoa encontra realmente, né? Tem uma amiga minha que ela colocou assim, ai, a Josi realmente, ela está muito mais bonita agora. Isso é externo? Não, não é o externo, é o interno sendo refletido no externo. Entende? Então é mais ou menos nessa vibe, nessa vibração, essa vibração que a gente quer deixar para vocês. Fala, Ana! Como é que é? Só se cria no exterior o que está no interior, né? Exterior o que já é no interior. Exatamente. Vocês falando aí de empoderamento, né? É o tomar posse do seu poder. Eu falo muito do tomar posse do seu poder mental, né? Você entender esse funcionamento do que você pode criar na sua vida através desse poder mental é uma coisa assim mensurável, porque eu falo, além do empoderamento, eu falo muito do potencializamento também. Você potencializa a sua vida através desse conhecimento. Por experiência própria. Foi a minha vivência durante o curso, em que, quando a gente faz a primeira orientação, eu lembro até hoje, a Josi falou, parece que a gente não tem problema nenhum. O professor perguntava assim, qual o seu objetivo? Eu ficava assim, ainda não sei. Era mais ou menos assim. Quando começou a colocar tudo no meu subconsciente, eu falei assim, uau! E aí eu comecei a pegar cada detalhezinho, nossa, então é por causa disso que eu trabalhava lá na educação física de manhã, de tarde, à noite, mas eu não tinha ainda minha questão financeira resolvida para poder me sustentar sozinha. Então, a gente foi vendo assim, programações. Até quando a gente terapiando, né, a gente se encontra. Josi mesmo foi uma das minhas, eu fiz meu estágio, né, com a coleguinha de sala. Eu fiz com a Josi algumas vezes. Gratidão por isso. Descobri, né, maravilhosa, uma mulher maravilhosa. E assim, eu descobri, quando eu era mais jovem, como eu trabalhei em piscina, né, então naquela época a gente não tinha muito cuidado com pele, cabelo, essas coisas, ninguém ajudava a gente nessa orientação também. Então eu tinha a pele muito ressecada. E eu ainda tenho um pouquinho, né, que eu trato até hoje. Descamava muito a minha pele, né, Josi? E o que eu fazia? Puxava. Na ansiedade, eu puxava. Eu ia fazer alguma coisa que era muito importante, puxava. Durante o curso, eu puxava. Aí eu achava que era uma mania. O pessoal não rói unha, né? Eu achava que era uma mania. O pessoal falava muito, para de cutucar o dedo. E eu, vou parar. Não parava nunca. Vou parar, mas não parava nunca. E eu fui descobrir que era uma programação, entendeu? Exatamente. De culpa, não merecimento, de tantas outras coisas. Nossa Senhora, aí vem, né, Josi, aquela choradeira, né? Nossa, vai ser. É a verdade que liberta, e liberta mesmo. E liberta mesmo. Então, assim, vou falar, faço unha direto, a gente não fazia unha direito. Linda essa unha vermelha aí, olha, na lua. Obrigada, aí, tá vendo? Olha o resultado. Então a gente vai vendo as transformações que vai acontecer na nossa vida, e aí eu falo assim, a gente acha que não tem problema,
Mas quando a gente começa a analisar, a gente potencializar também. Então, fazer uma terapia não é só para quem tem problema. Você pode também para você poder potencializar alguma coisa que você quer. E automaticamente você descobre uma outra coisa que você pode melhorar em outra área da sua vida. É um relacionamento, é um financeiro. A Josi falou aí, né, idealista, escola menino e tal. Eu sou uma idealista, mas também eu tenho muita característica de pragmática. Então, eu era pragmática 80%. É o fazer já, aqui agora, eu quero tudo certinho, quero tudo assim. Claro, bem pouquinho idealista, eu sou muito chorona também, não posso ver uma... E eu melhorei muito, eu era muito rígida. Gente, eu tinha um apelido, lá a turminha sabe, eu vou falar aqui, vou falar. Eu falei que eu ia entregar. Eu era conhecida como General Caneca. Olha isso, gente, General Caneca. Tinha um desenho animado, né, com os meus meninos. Olha só, gente. Tinha um desenho animado quando meus meninos eram pequenininhos, e era uma propaganda rapidinho, falava assim, General Caneca, como é que é? Treinamento básico, um negócio assim. Aí eu sei que eu chegava com meus meninos, às vezes, e falava isso. General Caneca, aí meus meninos, treinamento básico. Eu, opa, era divertido. Era engraçado, Então, eu fui começar assim, tem que ser mais maleável, tem que trazer mais a minha personalidade, porque eu estava em desequilíbrio com a minha personalidade. Eu estava muito pragmática, mas eu não sou pragmática de nascimento, eu sou realista. Então, tem um sofrimento, não precisa ser assim. Né? Fazer isso de uma forma leve, que não seja pesado, né? Porque quando você fala isso, vem muito eu também, né? Eu também sempre fui muito pragmática. Gente, eu trabalhava com marketing, eu organizava o evento com 6 meses de antecedência, aí se você mudasse alguma coisa, eu surtava. Tipo assim, né? Um pragmatismo, né? Mas a mudança, quando você começa e você vai para terapia, tem coisas que você... Às vezes você vai com um objetivo e você descobre outras coisas e você fala, nossa, não acredito. Aí a gente olha para aquilo também. Mas a mudança, ela não é uma mudança forçada. Ela começa a acontecer de uma forma natural. Então, assim, se eu olho hoje para mim, perto do que eu era organizada, que pragmática é metódico pra caramba, eu olho e digo assim, nossa, como eu tô desorganizada perto do que eu era, mas como isso me faz muito mais bem porque eu me entendo hoje nessa meia desorganização, vamos colocar assim, né, do que lá atrás. Sim. Uhum. Ela se leveza nessa. Exatamente, essa leveza. Porque no dia a dia você vai tomando aí. Será que tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Fiquem à falando, Fiquem à vontade. Gente, são 3 idealistas, sonhadoras, utópicas, que gostam de falar. A Ana Lu já me cobrou um monte de vezes. Ai, a Josi que não para de falar. Então eu falo mesmo. Mas aí o pessoal quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, né? Olha lá, vamos lá. O incrível do processo foi para cima, vamos tirando uma pedra de cada vez. Eu só vi isso, bem isso. Vamos tirando uma pedra de cada vez, bem isso. É isso. A gente pode dizer que se você fosse uma cebola, a gente vai tirando uma camada, né? Perfeito. Isso. Então você olha para um ponto que causa mais dor. Olhou, beleza, sanou aquilo, daqui a pouco, às vezes vem em algum momento outra coisa para ser olhada e você continua olhando, se lapidando, construindo-se, melhorando. Mas assim, a gente fala mesmo, tá? A gente não paga imposto para falar. Eu não pago imposto para falar, mas... Não paga, não. Então, o pessoal que está participando aí, né? Tá gostando do assunto? Fala pra gente aí, tá dentro do que vocês esperavam, né? Tá ok? Se tiver alguma coisa que a gente falou que vocês não entenderam, né? Vocês querem que a gente explique? Por favor, coloca aí. Se a gente souber, a gente explica. Fica à vontade, pessoal. Os coraçõezinhos. Que bom, né? Tá tudo certo, então. Olha, não tem dúvida nenhuma. Eu acho que tá.
Eu acho que... Nossa! Obrigada, querida. A Luísa botou sim, amando. Amando, que bom, gente, que bom. Essa live foi pensada assim, com muito carinho, né? Para vocês mesmos, sabe? Porque a gente queria achar uma forma, estou adorando, é uma forma de entender, Gratidão. Joia, é isso aí. Sou uma pragmática, vivi uma personalidade idealista. Sim, personalidades trocadas, né? Elas geram um desequilíbrio muito grande na nossa vida. Ai, Rê, sim, você também, amada, é muito poderosa, isso daí. Então, quando a gente pensou, foi exatamente isso, né? Puxa, vamos trazer um pouquinho da nossa realidade para essas mulheres, para vocês entenderem. Ai, que delícia, Lucenilda. Presentão ali. Presentão. Era a ideia mesmo que a tinha, né, para vocês. Nada melhor do que a gente ficar falando, né? Puxa, vamos... a gente trazer um pouquinho da nossa realidade, né? Não é falar por falar, é mostrar para vocês justamente como isso mudou a nossa vida e como continua mudando, né? Como isso tem transformado a nossa vida. Falei mesmo. Odeio. Amei, Pragmática. Eu vou falar que eu tenho assim olha, eu tenho um quezinho de inveja dos pragmáticos, de verdade, viu? Ali no meu fundinho, assim, sabe lá, eu amo ser idealista, mas às vezes eu olho e ai. Fala bem de pragmático aqui, ó. Deixa eu falar de pragmático aqui, ó. Vamos falar isso. O meu marido é pragmático, gente. A gente se dá super bem. Olha só. E ele é como é que isso é tão maravilhoso para relacionamento? Olha só. A Josi também tem 2 filhos, né, Josi? Gente, eu sou a única idealista aqui de casa. Meu marido é pragmático, meus filhos são pragmáticos. Então, a dinâmica aqui é... Tá dando um delay, né? Acho que sim. Aham. Voltou? Voltei. Então, falando de pragmática e idealista, né? Aqui em casa, meus 2 filhos, os pragmáticos, né? O menino e a menina. Só que aí você... O bom de a gente conhecer isso tudo é que você já sabe lidar, né? Com um e com o outro. Sim. Eu tenho um pragmático um pouco sofrido e eu tenho uma pragmática bem pragmáticazinha, que ela tem tudo na ponta da língua para falar comigo. E a gente já sabe levar, assim, mais ou menos um pragmático, né? Porque ainda mais uma menina, né? Que ela quer ter aquela diferença ali com a mãe. E a gente começa a entender os relacionamentos de mãe e filho, de filho com pai. Sim. E toda essa dinâmica da família que a gente começa a entender, e a gente começa a não bater tanto de frente, porque já sabe como é que o idealista vai reagir, como é que um pragmático normalmente ele vai reagir. Então, essa dinâmica, ela torna os relacionamentos muito mais harmoniosos. Tá? O Daisy, pragmática, a gente já sabe levar. Não, a gente também, são todos pragmáticos. Uau! E assim, né? Eu falo por experiência, quanto os meus 3 pragmáticos aqui, né, me ajudam também nesse processo evolutivo, né? Também de centrar, também de ser mais realista, também de ser mais pé no chão, né? Ser mais decidida. Então, aqui eu começo sempre tudo antes, porque eu sou a última a me aprontar, sou a indecisa. E depois que a gente conhece isso, você vai se beneficiando também do pragmatismo das pessoas que convivem com você. Então, gera um equilíbrio, claro. Enquanto eu não conhecia, nossa, era assim, a vitimização, né? A vítima, meu Deus, eles não me entendem, meu Deus, como eu sofro. Olha, porque hoje não. Então, eu olho... Exatamente, o emocional, né? O emocional do idealista equilibra com o racional do pragmático, né? Então, é excelente. Eu adoro os pragmáticos também, né? Tem muitas características ali
de pragmatismo que eu olho tipo, ai, até porque... Viu, Deisiane? Até porque assim, né? O que acontece, né? Nós, tanto pragmático quanto idealista, nós temos ambas as características dentro da gente. Só que se eu sou idealista, para mim estar em harmonia, eu tenho que estar com as características do idealista um pouquinho acima do pragmático. Mas isso não quer dizer que em momentos da minha vida eu não vá usar o pragmatismo. Né? Nós como empreendedoras, né? Os controles que a gente tem que fazer, controle de agenda, controle financeiro, né? Quando você vai fazer o seu planejamento estratégico para o ano, você está usando ali do pragmatismo em muitos momentos, né? E daí vem toda a questão do sonho e tal. Então, assim, o idealista ele sonha muito, né? Mas o pragmático ele é de executar mais. Então, você precisa ter as duas coisas, porque senão o idealista vai ficar só lá nas nuvens, coisa linda, maravilhosa, quando vai passar o ano e não realizou nada, né? E o pragmático ele é mais, né? Então você precisa ter este equilíbrio, mais a realidade, né? Você precisa ter este equilíbrio, né? Para realmente conseguir fazer as coisas. Então, assim, os dois são maravilhosos. São. Né? Qual é a e todas nós somos né? maravilhosas. E todo mundo que está nos assistindo também é maravilhosa, maravilhoso. Beijos para todos. Exatamente. Qual é a melhor personalidade? É isso aí, a Deisiane polemizando. Gostei, Flaviana. É isso aí, ela adora polemizar. Gente, então, mas ó, o que nós falamos, até fora da melhor personalidade é a sua, né? Exatamente. É a nossa, é a minha, é a da Saskia, é a da Deise, é de quem está aqui. É a sua personalidade, é a melhor. Desde que você esteja em equilíbrio com ela. Desde que você esteja nesse processo, né, de harmonia com quem você é, né? E aí tá tudo bem. E aí você vai aproveitando os benefícios do pouco de pragmático, se você é um idealista, ou do pouco de idealismo, se você é um pragmático, e a coisa vai fluindo, né? Vai fluindo, vai leve, vai harmonizando, e a gente vai conseguindo ver o mundo, não um mundo com uma lente cor-de-rosa, não é isso, né, meninas? Não é assim, vocês parecem que tudo é cor-de-rosa. Não, não é assim. Como nós já falamos, a gente vê os desafios. Exatamente. Nós vemos todas as coisas acontecendo. É realmente para você funcionamento. Exatamente. Mas nós usamos muito assim a expressão olhar sobre um outro ponto de vista, né? Um fato traumático que tenha acontecido com a gente, ou até mesmo que acontece no nosso meio, nós aprendemos a olhar tudo sobre um outro ponto de vista, sobre um outro enfoque, né? Então, é mais ou menos isso, tá bom, Deisiane? Falamos dos pragmáticos, tá ótimo assim? Alegria também, tá ok para vocês agora, menina? Gente, estamos aí caminhando para quase 9 horas. Nossa, combinado, né? A gente tinha conversado com as meninas. Tá bom, Deise amada. Por nós tínhamos combinado antes, a gente falou, olha, vamos sentir, e do jeito que tá, as 3 aqui que não pagam para falar mesmo, né? Nós iríamos falando com vocês sobre parapsicologia, por horas e horas aqui. Eu queria falar um pouquinho da lei do ser único, que é tão linda, que torna cada um de nós tão diferentes, tão especiais. E por sermos únicos é que nós somos especiais. Então, mulheres que estão aqui, vocês são únicas. Não se comparem a ninguém, a nenhuma mulher. Não se espelhem nas redes sociais em quem vocês são únicas, e isso que torna vocês maravilhosas. Esse dia está aí, precisa ser lembrado, para fazer a gente perceber cada vez mais o quanto nós somos únicas e incríveis da maneira que nós somos. E que nós podemos, sim, melhorar a cada dia. Não ser melhor que os outros, ser melhores do que nós mesmas a cada dia, né? A única concorrente somos nós mesmas. Então, não pensem aí
que o mundo está contra vocês, que puxa, que... Não, não é isso. Está todo mundo aí, vocês têm um poder incrível, basta vocês acionarem esse poder mental, basta vocês acreditarem. A fé, não uma fé, quem tem uma fé religiosa, ok, mas a fé do você acreditar que você é capaz, de que você pode, de que você principalmente merece ser feliz. Você é merecedora de toda a felicidade, de toda a prosperidade, de toda a abundância, de tudo que há de belo, bonito, bom nesse universo. E ele está aí assim, ó, entregando para cada uma de nós, para cada uma de vocês. Às vezes, essas nossas programações impedem a gente de abrir, né, as mãos e dizer: aceito, confio, agradeço, recebo. Mas é essa a verdade. Despertem o poder de cada uma de vocês, vivam a feminilidade que vocês têm, sendo femininas, se vocês foram muito desejadas homens, vocês também não vão ser tão femininas assim, e está tudo ok, e está tudo bem. Não se comparem, não se coloquem, né, como, puxa, eu quero ser igual àquela, eu quero ser igual. Não é. Aproveitem de tudo isso aí, desse dia maravilhoso. Meninas, por favor, passo a palavra para vocês agora, senão eu engato a marcha aqui e vou de novo, hein? Meninas, eu só vou falar o seguinte, o que eu falo bastante, né? Nós merecemos viver em harmonia, vibração, evolução, não ficar parada, evoluir sempre. A gente merece viver feliz. Essa felicidade, né? Essa vida plena que a gente tanto busca, essa tranquilidade, essa harmonia, está aí. São leis universais, nós nascemos para isso, né? Para viver em harmonia, em vibração, evolução. E vamos buscar isso, vibrar com nós mesmos, principalmente. Não ser tão agressivo. Quando a gente erra, tem gente que, errou uma receita, já xinga logo, ai, nossa, já errei. E não, é ser mais carinhosa, não, errei, tudo bem, da próxima eu vou acertar. É buscar esse autoconhecimento, ser mais gentil com a gente mesmo, viver dessa forma, porque a gente não só faz bem para a gente, mas para quem está do nosso lado também. Porque se a nossa energia está positiva, se a gente está pensando, está agindo positivamente, automaticamente isso vai para o lado. Nós estamos todos conectados. Quanto mais a gente buscar isso, quanto mais a gente viver isso, e isso tudo é treinável, gente, não é coisa do outro mundo, não. Tudo é treinável, tá? É muito assim, tranquilo da gente trabalhar com a gente. Claro que a gente igual, né? Nós conversamos aqui. Não é uma coisa que chegou ali e parou. A gente está sempre em evolução, é um processo. Eu até falo, gente, o processo de orientação parapsicológica, ele não acaba. É um novo estilo de vida. Não. Então, aquilo que a gente aprende na orientação, a gente carrega por resto da vida. Eu leio minhas frases até hoje, eu faço minhas TTMs até hoje, e cada dia estou inventando uma nova e estou, né, trabalhando o objetivo. Então, é isso. Né, meninas, meninos, quem está aí, todo mundo que está assistindo a gente, procure sempre viver em harmonia, vibração, evolução, que essa busca é a nossa felicidade. Eu quero pegar uma palavra, Josi, que você trouxe antes ali, você falou fé, né? E você falou independente a crença de cada um. E isso foi uma das coisas que, por mais que a gente estudou a parapsicologia científica e independente, com base na ciência, a parapsicologia me trouxe muito mais fé, porque a gente consegue ter um conceito para fé pela linha científica, né? O que seria a fé pela linha científica? Quando eu sou convicto de algo, né? E eu sinto aquilo, e vem o sentimento. E daí é isso que a gente chama de fé. Quando as coisas acontecem, né? Então a parapsicologia, ela me tornou uma pessoa com muito mais fé, né? Crente e temente. E uma outra coisa sim, né? A orientação parapsicológica, ela é um processo, e a Ana Lu falou de, quando alguém erra uma coisa, já xingue e tal, e vamos ser mais amorosas conosco e com o outro. Vamos olhar para a criança, né? A criança, quando ela aprende a andar,
e ela tem os tropeços dela, ela xinga ela mesma? Ou ela olha e fala, vou de novo, né? Alguém xinga a criança quando ela erra, que ela está tentando engatinhar, ou incentiva a fazer de novo e fazer melhor? Por que a gente não consegue trazer esse comportamento que a gente tem com uma criança para o nosso dia a dia, né? Seja olhar para uma pessoa que trabalha com a gente, ou olhar para o outro ali que está tentando, que de repente é a primeira vez que ele está fazendo aquilo, que ele precisa praticar, treinar mais para ser melhor, né? Ou com a gente, né? A criança, quando a gente era criança, ai, é um desafio, vou de novo, porque eu tô olhando alguém conseguiu, então eu vou. E daí eu consegui um pouquinho, e daí aquela vibração, ai, consegui. A gente vibra com o que a gente conquista. Então, assim, eu vou deixar uma pergunta hoje para as mulheres que estão aqui. Quando você deixou de acreditar em você? Porque aquela criança que começou a engatinhar e a andar, ela acreditava. Ela não duvidava de que você ia conseguir andar. Ela não questionava, ai, cair, será que eu vou conseguir? Não, ela simplesmente levantava e fazia, né? Então, quando você deixou de acreditar em você, será que não está na hora de olhar, levantar e fazer? É isso que eu deixo para vocês hoje. Essa indagação, para que vocês olhem para vocês, se questionem, né? Porque sim, somos seres únicos, somos maravilhosas e merecemos tudo aquilo que nós queremos e podemos sim ter e ser tudo aquilo que queremos ser. Se eu não sou ainda, deixa eu olhar para dentro. Ou, de repente, ver se eu não estou colocando um prazo curto demais, porque a gente se tornou tão imediatista nas coisas e é tudo um processo, é uma construção. Quanto tempo que a criança levou para aprender a andar, para falar? Foi um processo, né? Então, que a gente possa olhar para aquilo que a gente coloca para a gente e também fazer esse processo, mas de uma forma leve. Leve. É isso aí. Isso aí. Meninas, perfeito, lindo. Então, como eu falei, né? Se a gente ficasse, nós iríamos longe. Então, só quero dizer assim, né? Que nós três somos filiadas à Associação Brasileira de Parapsicologia do Sistema Grisa, né, que é a BPSIG. Isso traz assim, toda a credibilidade para o nosso trabalho. Nós não brincamos, né, de parapsicologia, nós não brincamos de ajudar a mudar vidas. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco, é a nossa missão de vida. Porque, como eu falei, a gente não está falando isso da boca para fora. A gente fala porque a gente viveu e está vivendo essa experiência. Então, a Ana Lu, como ela já falou, ela está tão longe lá, amada. Não consigo te abraçar pessoalmente, mas sinta o meu abraço que chega aí até Vitória, sentindo o teu calor, né? Aqui também está quente. Mas essa chuva, que essa chuva daqui do sul possa refrescar aí um pouquinho, tá? O pessoal que está em Vitória, procura essa mulher aí, porque ela está fazendo a diferença em Vitória, gente. Ela está transformando vidas. Olha, terapia não é para quem é louco, terapia é para não enlouquecer, tá? Terapia é autoconhecimento, é para ser feliz. No sul, amada, Saskia querida, tá lá em Garuva, pertinho de Joinville. Pessoal que está aqui também, que entrou. Alguns já são nossos pacientes, nossos clientes, né, familiares. Mas, gente, não percam a oportunidade. Se permitam, se deem de presente essa oportunidade de fazer uma orientação parapsicológica. Está aí no sul, essa mulher maravilhosa, o lugar dela lá. Linda! Divulguem, comentem, né? Cada uma de nós aí tem o seu espaço. E aqui em Curitiba, claro, aqui um berço enorme de parapsicólogos. Tem, aqui na nossa live tinha muitas parapsicólogas participando com a gente. Estamos à disposição de vocês, sempre, né?
Não sei se alguém aqui queria fazer alguma pergunta. Acho que nós podemos ir encerrando. O que vocês acham, meninas? Né? Vamos encerrando. E vocês têm os contatos aqui. Fala. Eu acho que assim, as pessoas, né, que tiverem dúvidas, quiserem saber mais alguma coisa, alguma informação, elas podem entrar nos nossos perfis, né? Que a gente responde, para não ficar... Porque senão a gente fica aqui até amanhã falando de parapsicologia. Então, fiquem à vontade para entrar nos nossos perfis, deixar seu comentário. Também dê o feedback, né? Como é que foi para vocês essa live, se fez sentido para vocês alguma coisa da nossa experiência, o que vocês tiraram de proveito dessa live aqui hoje. Comenta lá também, marca a gente, que a gente vai repostar vocês. E vai ser bem bacana para ajudar também a divulgação dessa ciência da mente que é tão maravilhosa, faz tão bem para as pessoas, e a gente está aqui para divulgar ela. É isso aí. A gente contribuiu, né, com alguma coisa, se a nossa história contribuiu aí, me apoiei. Então é isso, gente. Gratidão infinita por cada um de vocês que ficaram com a gente aqui desde o início até agora. Gratidão imensa. Nós vamos ainda nos encontrar aí, cada um de nós, prosperando cada vez mais, vivendo em equilíbrio, harmonia e vibração diariamente. Meninas, mais uma vez, gratidão, viu? Por vocês duas terem topado. Obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Vamos buscar cada vez mais aí esse nosso objetivo de vida de levar para a psicologia a tantas pessoas. Tá certo? Gente, um abraço. Deus abençoe imensamente. Um beijo para todos. Boa noite a todos. Gratidão. Beijo, obrigada. beijo. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.